Vamos abrir nossas Bíblias, carta do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios 7. Segunda carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 7. Versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, e a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nossos corações, para junto morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, porquanto, ainda que vos tenho contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fosse contristados, que defesa ou que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que juízo, que vingança, que vindita, em tudo destes prova de estardes inocentes nesse assunto. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos amados irmãos da igreja, mostrou todo o seu amor e sua fidelidade para com eles. Nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos, que fidelidade é diferente de lealdade. Deus não quer pessoa leal, porque lealdade, ela pode ser transmitida a um ser que é variável. Então a lealdade, ela não se consiste a um ser imutável como Deus. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus faz nós olharmos para o absoluto, para aquele ponto de referência que não muda. Então, a lealdade você pode ter com aqueles do relativismo.
Aqueles que a palavra de Deus chegam neles e de repente não é. Quem sabe, talvez uma possibilidade. Mas quando você trata com Deus, você trata com fidelidade, porque Deus ele é fiel e ele entende de fidelidade. E lealdade, uma quadrilha de bandidos e corruptos pode ter. Você pode formar uma quadrilha e eles terem um pacto de lealdade, mas nunca de fidelidade. Porque se eles fossem fiéis mesmo uns aos outros, antes de cometer o crime, eles estariam dentro da delegacia, um entregando o outro. Mas como é um pacto de lealdade, e isso entra em mim nas variáveis que nós temos, então eu posso me tornar leal ou não. E quando nós falamos de fidelidade, nós não estamos falando de relativismo, mas sim do absoluto. Então aí não implica nenhuma questão de lealdade. E aí você encontra aquela pessoa que ele chega em você, ele conta uma história da sua vida, e ele põe Deus no meio, que Deus não tem nada a ver com isso. Aí ele fala, pelo amor de Deus, aí ele já coloca o amor de Deus na história. E aí ele te chama para um pacto de lealdade. Não fala isso para o meu marido, não conta isso para minha esposa. Porque senão meu casamento vai acabar. Mas ele não entendeu que o casamento já acabou. Então ele está contando com o relativismo de um companheiro ou de uma companheira de um fato que já está encerrado. Que é só ele que não entendeu ainda. Porque para essa pessoa, se fosse fiel, ele já sairia dali e ia lá para, ó, fulano, beltrano, assim, assado. O que é isso? O ministério profético, ele foi confundido com o passar do tempo. As pessoas acham que profeta é um adivinho. Que profeta é aquele que adivinha o futuro. Então, com o passar do tempo, o ministério profético da palavra de Deus, ele foi perdendo, então, ali o seu verdadeiro intuito. O verdadeiro propósito dele. Porque quando Deus falava com o profeta, Deus não estava falando do futuro. Deus estava falando de um fato já consumado na mente de Deus, que faz parte já lá do passado, mas que ainda não é do tempo do profeta. Mas na mente de Deus, aquilo no projeto eterno, aquilo já é um fato consumado. Então o profeta, ele não adivinha o futuro, ele só transmite a mensagem que é de Deus, do plano eterno, como Deus vai tratar todas as coisas. Isso é fidelidade. O ministério profético, ele é embasado sobre uma fidelidade da mensagem de Deus ao homem e a fidelidade em transmiti-la ao povo. Então, profeta não é para adivinhar futuro. E o profeta, dentro do seu ministério profético, ele trazia sempre, meus irmãos, uma denúncia. Ele trazia uma denúncia ao povo, contra um reinado, contra uma nação. O ministério profético se embasou em uma verdade de Deus absoluta,
e sempre é uma denúncia. Então o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, o que tem a ver com o texto que nós lemos, pastor? O apóstolo Paulo escreveu uma carta a esses irmãos. Aqui nas escrituras tem 2 cartas de Paulo aos Coríntios. Dizem os estudiosos que é bem possível que existam mais 2 cartas ainda de Paulo. Mas que não entraram no cânon. Então Paulo um dia escreveu para esses irmãos aqui. E o que ele escreveu para eles, não foi para os tornar felizes. Porque a igreja não é lugar de você ficar feliz. Igreja é para você sair daqui triste, entristecido, e não feliz. Se você quiser ser feliz, vai para a festa. Vai pular a noite inteira. Aí você vai sair de lá cansado. Você liberou toda a endorfina, toda a adrenalina. Igreja é para sair daqui triste, entristecido segundo Deus, porque tem uma denúncia contra nós. Igreja não é lugar de pessoa se sentir bem. Sentir bem você vai no Xexenoye, faz yoga. Que não é lugar disso. Aqui é para você sair triste mesmo. E esses irmãos ficaram muito tristes com o apóstolo Paulo. Porque o Paulo tratou de um assunto com eles, que era necessário ser tratado. Paulo, então, dentro do seu ministério profético, escreveu uma carta para eles, cobrando toda a ação necessária para a vida deles. E aí Paulo diz: olha, eu sei que vocês ficaram tristes, eu também fiquei. O grande problema das nossas vidas é que nós queremos ser felizes todo o tempo. Você sabe por que nós temos problema? Porque nós queremos ser felizes a todo tempo. E você sabe qual que é o nosso mal? O nosso mal é não saber tratar com as tristezas. Porque são as tristezas que nos aperfeiçoam. Porque não tem uma receita para você ficar feliz. Porque quando está tudo bem na sua vida, então você está feliz. Mas quando você está entristecido, e essa tristeza é segundo Deus, então isso vai trabalhar e operar na sua vida para os benefícios que você nunca imaginou. Porque você sempre pensa que quando você está sorrindo e está tudo bem, é que tudo bem vai ficar lá na sua vida. Mas a tristeza, segundo Deus, gera em nós um arrependimento, porque tem uma denúncia contra nós. Deus não quer pessoa leal, porque lealdade até uma quadrilha tem. Deus quer pessoa fiel. E se nós não aprendemos a lidar com as tristezas, porque são elas que, segundo Deus, vão trabalhar em nós os nossos melhores sentimentos. O grande mal da humanidade é buscar uma felicidade plena. Mas eles não estão prontos para enfrentar as tristezas.
Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 21. O ministério profético, então, ele vinha, 2 Reis, capítulo 21, ele vinha com uma denúncia. Pensa você que os reis, olha, hoje as pessoas correm atrás do profeta, certo? Paga para o profeta fazer a adivinhação do futuro da vida deles, vão nas grandes concentrações de fé, porque lá tem um profeta. Ah, é? Porque no Antigo Testamento, o pessoal queria matar os profetas. Por quê? Porque eles tinham uma denúncia contra o povo. Certo? E hoje, os profetas são amados das pessoas. Por quê? Porque eles querem profecias que agradam o seu ser, o seu eu e o seu ego. Enquanto o profeta genuíno, verdadeiro das Escrituras, ele vinha com uma profecia de Deus, que era uma denúncia contra uma nação, contra um povo, contra a vida. Então, por isso que Deus não precisa de gente leal. Porque leal, os corruptos são um com o outro. Todo mundo rouba, e no final ninguém roubou. Eles são leais, irmãos. Eles têm um pacto de lealdade, não de fidelidade. Porque eles não podem ser fiel. Capítulo 21 de 2 Reis, versículo 10. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, os seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhes tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, elimina e o emboca. Abandonarei o osso da minha herança, entregá-lo-ei na mão de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde os dias em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um lado a outro extremo, afora o seu pecado, com o que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então, o ministério profético, irmãos, ele vinha com uma mensagem, e ele vinha com uma mensagem, com uma denúncia contra nós. Esse Manassés é o filho do Ezequias, aquele rei que estava sobre a muralha, que recebeu a carta de Senaqueribe, que entrou lá no templo e orou, e Deus então eliminou, através de um anjo, 180.000 soldados naquela noite. Mas esse mesmo homem, é um homem que não aceitou no dia da sua morte, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele, e ele então se orgulhou dentro do seu coração, e nesse período ele teve um filho chamado Manassés. E esse homem reinou por 55 anos, cometendo todo tipo de atrocidade. Quando você lê na Bíblia sobre Manassés, ele queimou os seus próprios filhos no Vale do Rinom. Os próprios filhos dele foram mortos por ele mesmo. Mas Deus tinha uma denúncia através dos seus profetas. Eu vou fazer isso com a casa de Israel. Eu vou transformar Jerusalém e vou deixar ela nas mãos dos inimigos.
A Jerusalém que hoje existe, essa Jerusalém terrena, ela é chamada na Bíblia de Babilônia. Porque ela já se contaminou, ela se transformou numa meretriz que vende o seu corpo por causa do serviço. E Deus tem uma denúncia contra a nossa vida. Por isso que os irmãos de Corinto ficaram tudo triste. E que bom, meus irmãos. Eu quero que desde atrás do púlpito até lá o último, lá no fundo, a gente saia todo mundo triste aqui hoje. Que bom que vai ser isso. Você nem sabe quanto bom vai ser para a sua vida. Qual foi o fim de Manassés? Segundo Crônicas, capítulo 33. Vá lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. A tristeza segundo Deus. E o que ia fazer, meus irmãos, um homem como esse, que matou seus próprios filhos, fez todo o Israel pecar contra Deus, por 55 anos, os profetas pregaram contra ele e trouxeram a palavra de denúncia contra a sua vida. Capítulo 33 de 2 as Crônicas, versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os principais do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, e atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, e no vale a entrada da porta do peixe, abrangendo o Ofel, e levantou muito alto, também pôs chefes de militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Somente uma tristeza segundo Deus, uma humilhação. Há muitas vidas, meus irmãos, que vão ser necessário chegar mesmo no fundo do poço, ser arrastado pelo nariz, ser colocado à humilhação posta, ser colocado às últimas consequências, para que essa alma entenda, e ele seja contristado dentro do seu coração, uma tristeza que segundo Deus vai gerar nele um arrependimento. Pessoa vai ter que perder tudo, pessoa vai ter que ser levado ao fim das consequências para entender quem é Deus. E qual é o Deus que ele tem que servir? O Deus de Israel. A tristeza segundo Deus na vida de Manassés levou ele a um cativeiro,
à humilhação, ao desgosto, o desespero e a angústia. Mas um dia ele clamou ao Deus de seu pai. E a tristeza, segundo Deus, trouxe ele de volta para o Israel. A denúncia dos profetas. A palavra profética traz essa denúncia. E essa denúncia é contra nós. Abra sua Bíblia no livro de Amós. O profeta Amós, um dos profetas menores, ele é depois de Joel e antes de Obadias. Amós capítulo 7. Versículo 7. Livro do profeta Amós, capítulo 7, versículo 7. Mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro, e levantando o prumo, e tinha o prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos, versículo 9, de Isaque, serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei contra a espada a casa de Jeroboão. Então, versículo 10, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, e no meio da casa de Israel e na terra, e não pode sofrer todas as suas, o quê? Palavras, meus irmãos, porque o profeta vem com uma denúncia contra nós. Foi até Jeroboão, o povo não suporta essa palavra, porque é uma denúncia contra o nosso estilo de vida. Verso 11. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Profeta não era benquisto. Quando você passa a pregar a palavra de Deus, que é uma denúncia contra as nossas vidas, pode ter certeza, você não vai ser benquisto. Agora, se você falar o que a pessoa quer ouvir, vai ser uma beleza. Eles vão amar você. Mas o profeta aqui, ele traz uma denúncia. E o interessante, meus irmãos, é que ele traz uma figura de um prumo. O prumo é leal ou fiel? Fiel. Quando ele chega na parede, ele denuncia a sua tortura. O prumo, ele é fiel à parede. Ele não é fiel ele é fiel para. Ele chega na parede e ele denuncia que ela está torta. Então, por isso que Deus vai colocar o prumo no meio do seu povo. E o prumo, ele é fiel. Ele não vai esconder nada. Você coloca o prumo aí, ele te denuncia. Ele mostra que você e a sua vida estão fora da vontade de Deus. Então tem uma denúncia contra nós. E Deus tem um prumo. E o prumo é fiel.
O prumo, ele não vai se adequar à sua tortura. O prumo vai denunciar que você e a sua vida estão fora da vontade de Deus. Então isso é uma denúncia. E o que Paulo escreveu para os irmãos de Corinto? Irmãos, eu quero falar para vocês que vocês são meus amados, vocês estão dentro do meu coração, eu estou pronto para morrer e viver com vocês. Mas eu quero dizer também que tem uma denúncia contra a vida de cada um de vocês. Que esse estilo de vida, esse tipo de vida que vocês estão querendo viver, não é o de acordo com a vontade de Deus. Então Deus não quer sua lealdade, porque você pode ser leal com o mentiroso, com o corrupto, o que vai encobrir todas as suas coisas. Mas ele não pode ser fiel para com você, porque se ele for fiel, ele vai te denunciar. O prumo é fiel. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é o maior dedo duro da paróquia. Você sabia que o Espírito Santo, ele entrega você? Sabia disso? Ele vive entregando os caras, porque ele é fiel. Ele é fiel. Ele não é leal a, ele é fiel para. Então ele vive entregando a vida das pessoas. Evangelho de João, capítulo 16. E o Paulo então escreveu a cartinha lá para os irmãos, e os irmãos lá ficaram todos tristes, por causa das questões que eles não estavam sabendo lidar com elas. E Paulo diz: irmãos, essa tristeza é uma coisa maravilhosa, porque é uma tristeza segundo Deus. Porque eu achei que vocês nunca mais iam querer me ver. Eu achei que vocês nunca mais iam querer falar comigo. Mas a tristeza que operou em vocês foi segundo Deus. Que bom, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 13. Quando ele vier, convencerá o mundo, falando do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele é o maior dedo duro, porque ele já chega no mundo e fala assim: o mundo jaz no maligno. Você está com a sua vida na mão do Satanás. É o que o Espírito Santo fala. Ele já declara logo, ele já fala logo a realidade, ele já fala assim: ó, você está na mão do diabo. Tem uma denúncia contra a sua vida. Porque ele vai chegar em você e dizer assim: olha, você está lá no inferno. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis; do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Meus irmãos, muitas vezes a pessoa não pode suportar mesmo. Ele não aguenta. Ele não aguenta uma denúncia. Denúncia contra a vida, contra as ações, denúncia contra esse estilo de vida, que o ministério profético vem desde o princípio, tendo denúncia contra as nossas vidas.
E aí Deus vai operar em nós uma tristeza. Ah, pastor, mas eu não quero ficar triste. Ai, que bom se você ficasse triste. Que bom. Você ia chorar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados. Se nós ficássemos tristes segundo Deus, nós chegaríamos no irmãozinho que nós temos um problema com ele, e falar: irmão, olha, você pecou contra mim, eu pequei contra você, vamos resolver essa questão aqui, porque nós não tem lugar para isso, e vamos resolver a nossa tristeza segundo Deus. Pronto. Resolvida a questão. Acabou. O Espírito de Deus, Ele entrega mesmo a nossa vida. Ele nos denuncia. Jesus disse e ensinou que uma árvore é denunciada pelos seus frutos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na primeira carta, ele diz que uma mulher, ela era denunciada pelas suas vestes. O apóstolo Paulo escreveu e disse que os falsos profetas seriam, olha, denunciados pelo que eles mais amam, o mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo 1. Atos dos Apóstolos 5, 1. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, o Espírito Santo entregando o Ananias e a Safira sendo leal ao Ananias. Porque até uma quadrilha precisa de lealdade. Dois bandidos precisa ser leal um ao outro, não fiel. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando a parte do valor do campo? Quem que entregou o Ananias para o Pedro? O Espírito Santo. Aí você chega lá no camarada, na irmãzinha, no irmãozinho, né? E aí, fulano? Como é que você está? Estou bem. Ah, é? Com aquela cara lavada, né? Estou bem. Ah, é? Não, rapaz, é que... Aí entra a vertente pentecostal, né? É porque, rapaz, eu tive pensando em você e me entristeceu muito. Eu tive uns, olha, você está fazendo tanta falta aqui que eu tive uns sonhos com você, mas você estava num lugar terrível, numas companhias terrível. Não, está tudo bem. É o Espírito Santo entregando você, camarada. E aí, quem que entregou o Ananias para o Pedro? O Espírito. Versículo 4. Conservando porventura, não seria teu? Vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes para homens, mas a Deus. Então, quando é que você mente? Você mente para quem? O pastor da igreja? Não, irmão. Tem uma denúncia contra você aí. Você mente para Deus. Está mentindo para mim?
Ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. O que é isso aqui, irmãos? Lealdade. É uma lealdade com o bandido. Ou seja, a mulher e o marido formam uma quadrilha e eles têm uma lealdade. Porque se a Safira fosse fiel, ela chegava no Pedro e falou, não, Pedro, é mentira. É mentira, Pedro. Não foi por esse tanto, não. Ele mentiu para o senhor. Ah, é? Ele mentiu? Ah. Mas como ela é leal ao Ananias, que já está morto, e a quadrilha só precisa de lealdade e não de fidelidade. Então ela fala, portanto. É isso aí mesmo. Oi, como é que o senhor sabe? Tá certo. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, né? Foi, portanto, versículo 9. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis que a porta está aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os jovens, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Eu duvido que teve gente que foi lá mentir para o Pedro de novo. Eu duvido que eles ficou sem devolver o dízimo. Duvido, irmãos. Hã? Aumentou a arrecadação de uma maneira tremenda. Porque o Espírito, ele denuncia. Tem jeito, irmãos. Espírito Santo denuncia a nossa vida. Denuncia que nós não precisamos, Deus não quer pessoa leal, Deus quer pessoa fiel. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Dizia, se conheceras ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão, em que teus inimigos te cercarão, de trincheiras por todos os lados, e apertarão o cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus tem uma denúncia contra Jerusalém. Uma denúncia. Era para eles ficar todo entristecido. Porque vocês me viram, me ouviram, e nem ao menos entristeceste a vossa alma. Vocês não tiveram uma tristeza segundo Deus, mas uma tristeza segundo o mundo, que gera a morte. Jesus denunciou Jerusalém, a sua falsa religiosidade, o seu comércio, a dureza do seu coração, as suas impenitências. Jesus denunciou eles.
Então, meus amados irmãos e irmãs, tem uma denúncia contra nós. Mas Paulo diz a Timóteo que Deus permanece fiel, sendo nós infiéis. Porque Deus, ele não é leal a nós, irmãos. Deus, ele não tem pacto de lealdade com nós. Deus, ele não é fiel a, ele é fiel para. Porque se ele fosse fiel a, então Deus se corromperia com os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele seria cúmplice das nossas coisas erradas. Mas como ele é fiel para, ele é o prumo que denuncia a parede. Então por isso que ele se mantém fiel. E Deus é fiel mesmo. 1 João capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. O sacerdote falou para o Jeroboão: as palavras lá do Amós é muito dura. O povo não aguenta ouvir. Manda ele embora. Interessante que hoje as pessoas correm atrás de profeta. Que coisa, né, irmãos, quando você lê a Bíblia, né? Aí você descobre que é tudo ao contrário. Capítulo 1 de 1 João, verso 9. Deus, ele é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A tristeza que segundo Deus opera em nós, Deus é fiel. E se confessarmos arrependidos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque a tristeza, segundo Deus, gera em nós um arrependimento para a salvação. Salvação da sua alma, salvação da sua família. Salvação dos seus filhos. Não viva um estilo de vida que entregue os seus filhos a este mundo terrível. Ele é fiel e justo. 2 Coríntios capítulo 7. Agora eu quero ler sobre uma nova tradução aqui. Eu gosto assim, essa tradução ela é mais simples de compreensão. 2 Coríntios capítulo 7. Versículo 10 e versículo 11. Porque Deus, às vezes, utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar e para nos afastarmos do pecado. E nos arrependermos. Então, para que serve a tristeza? Para nos afastar do pecado, para descobrir que o pecado é nocivo e destrói, e para nós nos arrependermos. Versículo 10. Para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é tristeza de um arrependimento verdadeiro e produz a morte. A tristeza do incrédulo é a inconformação. Ele está não conforme. Ele está insatisfeito. Verso 11. Vejam só quanto bem lhe fez essa tristeza enviada pelo Senhor.
vocês não encolheram mais os ombros. Então a tristeza para aquela igreja fez com que eles não encolhessem mais os ombros para a obra, para o zelo, para o trabalho da casa de Deus, fez com que eles se animassem a trabalhar mais e mais fervorosos ao Senhor. Vocês não encolheram os ombros, mas tornaram-se fervorosos e sinceros, e muito ansiosos para se libertarem do pecado acerca do qual lhes tinha escrito. Ficaram preocupados e com medo com o que sucedera. Vocês fizeram tudo o que podiam para corrigir a situação. Então o que gerou? Gerou ânimo pronto, trabalho, esforço, saudade. Então o que a tristeza, segundo Deus, opera em nós, meus irmãos? Todas essas coisas boas. Porque nós temos que aprender a lidar com as tristezas da nossa vida. Você não vai ser feliz sempre. O problema das nossas tristezas é que a maioria das vezes os nossos desejos, as nossas expectativas estão no mundo e em pessoas. Quando as nossas expectativas deviam estar em Deus. E a tristeza, segundo Deus, ela opera tudo isso na nossa vida. Um arrependimento, um tratamento do pecado, um esforço maior na obra de Deus, uma dedicação muito maior à casa de Deus. Não abaixaram os ombros, antes vocês ergueram os ombros para o trabalho. A tristeza, segundo Deus, operou isso, e Paulo diz, graças a Deus, a tristeza, segundo Deus. E a tristeza, segundo o mundo, como é que ela é? Estamos quase já terminando, irmãos. Marcos capítulo 10, só temos mais 2 referências para ler. Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 22. Falando daquele jovem que chegou em Jesus, dizendo que queria saber sobre a vida eterna, e também que conhecia a lei, os mandamentos, que guardava. Mas quando Jesus então trabalhou nele na tristeza, o que ele fez? Verso 22. Ele, porém, contrariado, mas ele não tem uma tristeza segundo Deus, ele está contrariado. Você está contrariado? Insatisfeito? Descontente? Então isso não é segundo Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, ela opera na gente um arrependimento. Que vai mudar a nossa vida, nossa família, nossos filhos, nosso viver, nosso andar. Que a denúncia foi aceita. E que ela tinha toda a base confirmada de certeza. E o que aconteceu com ele? Contrariado com toda essa palavra, retirou-se triste. É a tristeza que, segundo o mundo, opera a morte. Então você pode sair daqui hoje triste de 2 maneiras. Você pode sair triste, segundo o mundo. Então as minhas expectativas não eram nada disso aí.
porque eu tenho as minhas expectativas humanas. Você sabe o que é expectativa humana? Ela é gerada em nós pela nossa presunção. Sabe por que não funciona? Não funciona porque as nossas expectativas são presunção nossa. Ele foi embora triste. Salmo 101, para encerrar. A tristeza segundo Deus. Salmo 101, Salmo de Davi. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, pela vontade de Deus, ele diz assim, versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus não vai procurar leal, mas sim fiel. A maior crise da humanidade, quando Jesus estiver para voltar, vai ser o que, meus irmãos? Achará porventura o Filho do Homem fé na terra? Sabe qual que vai ser a maior crise da humanidade? Questão de fé. Não, mas peraí, pastor. O mundo evangélico está crescendo. Está crescendo o número de crente, não o número de pessoa que tem fé. Porque a pessoa que tem fé no absoluto, e ele não muda. Agora, crente é relativo, pode ser, pode não ser, quem sabe talvez. Então, qual vai ser a maior crise? Fé. Diz o livro de Oséias ou Amós, que as pessoas vão montar no barco, atravessar o oceano, atrás de alguém que pregue a palavra. Você pensa que vai ter palavra pregada assim, que nem está tendo aqui? Já não tem hoje. Já não tem hoje. Um dia as pessoas vão querer sentar no banco e ficar horas e horas e horas sentado. Pode continuar pregando, pastor. Prega mais 1 hora, prega mais 2 horas aí que nós queremos ouvir. Nós estamos com fome. Não, mas já estão cansados. Não estamos cansados não, pastor. A gente quer ouvir mais. Está tão bom. Versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Que nós possamos sair daqui nessa noite, meus irmãos, entristecidos, mas com uma tristeza que é segundo Deus, uma tristeza que vai operar em mim e em você um arrependimento, para a sua família, para a sua vida espiritual, para o seu ser. E você vai aprender a lidar com as tristezas, e você vai ver que a tristeza não é coisa ruim. Não, quem falou que é? Tristeza é coisa boa, porque ela trabalha em nós os nossos melhores. Porque quando você está feliz, você está o quê? Soberbo. Porque o dia que você tiver tudo que você quer, nunca mais você passa na porta da igreja. O dia que você alcançar o trabalho que você quer, você já não vem mais no culto. O dia que você já tiver as coisas que você tanto angaria, tanto quer para a sua vida, você já não precisa mais de Deus. Porque você já tem o mamon. Quando você achar que todas as suas realizações, mas quando você estiver triste, segundo Deus, aí você vai chorar diante de Deus e clamar como Manassés ele fez. Ou senão você vai morrer que nem Ananias e Safira, a quadrilha, um sendo leal ao outro. Os meus olhos procurarão os fiéis na terra,
e eles é que me servirão. Muito bem. Que Deus abençoe a todos.